Opa, fala aí, um nerd aleatório aqui pra mais um vídeo aleatório de animes, então sem enrolação, bora! Crocodile, bora começar pelo rei do deserto. Crocodile comeu a Suna no Mi, a fruta da areia, uma logia pré-time skip, ou seja, praticamente invencível. Bom, o maluco conseguiu ter uma ilha inteira na palma da sua mão. Em seu primeiro confronto, tava óbvio que o nível dos inimigos logo no começo da Grand Line eram de outro nível. Em um tempo de 3 minutos, Luffy tentou de tudo, tentou dar soco, chute, tudo com intensidade para poder derrotar o Crocodile o mais rápido possível. Mas né, o bicho é feito de areia, nenhum golpe fazia efeito, o Crocodile só ria dos golpes do Luffy, era tudo inútil. O Luffy até tentou comer o Crocodile, no sentido literal, ô doido. Mas, né, no final de tudo, o nível dos dois era completamente diferente. O Crocodile usava golpes simples, parecendo que era só uma brincadeira pra ele. Até o momento em que o chefão cansou de brincar e atravessou a barriga do Luffy com seu gancho. Mas o mais humilhante foi ele não ter finalizado com um gancho o Luffy, mas sim ter deixado o Luffy na areia movediça. Tudo com a intenção pra ele ir de base do jeito mais agonizante possível. Claro, ele sobreviveu graças a Nico Robin e ambos lutaram novamente, com o Luffy percebendo que a fraqueza do Homem-Areia era água. Mesmo não estando 100%, Luffy voltou e dessa vez conseguiu meter umas boas porradas no Crocodile, deixando ele físico com a água. Nem o Crocodile estava acreditando que alguém conseguiu descobrir a fraqueza dele. Naquele momento, o Luffy de água estava vencendo o Shichibukai de areia, mas infelizmente o resultado final não mudou. O Crocodile usou o Grunt Death e logo em seguida pega o Luffy pelo pescoço e deixa o Luffy sequinho, deixando o Luffy à beira da ilha de base definitivamente. Isso mostra que o Crocodile realmente estava brincando na primeira luta entre esses dois. E agora, o Sir Crocodile estava levando a sério, e mesmo com o Luffy sabendo da fraqueza dele, ainda não foi suficiente para derrotar o malandro. Obviamente, o Luffy derrotou o Crocodile na terceira batalha. Mas, né, o Crocodile mostrou que a Grand Line não é para amadores. Aokid, depois do arco canônico do Fox, o Almirante de Gelo, Aokid aparece na frente do bando do Chapéu de Palha com a intenção de capturar a Nico Robin, que até o momento sempre foi vista sendo fria e estrategista, mas na frente do Almirante, a Robin estava completamente desesperada e sem chão. E bom, de primeira ele só parecia um cara preguiçoso e despreocupado, mas né, como já vimos em One Piece, nunca se deve subestimar a entrada de um vilão, mesmo parecendo um mendigo bêbado e gordo num restaurante em Jaya, no caso, Barba Negra, né filho? Seguindo, o Luffy só queria meter a porrada. E bom, tinha inocentes na ilha, então a Aokid precisou mostrar sua justiça, no caso com o gelão do mar. Isso mesmo, ele comeu a Rie no Mi, a fruta do gelo. Depois de uma enrolação, começa a porrada, com o Almirante também mirando no Luffy. O bando tenta lutar contra o Aokid, mas né, ele é um homem de gelo, ninguém do bando era forte o suficiente para derrotar ele no momento. O Aokid simplesmente derrotou o trio monstro em segundos e congelou completamente a Nico Robin, com ela estando paralisada de medo. 4 dos mais fortes foram derrotados sem nenhum esforço e tava prestes a quebrar a Robin. O Aokid tava levando a sério agora. O Luffy até desafiou para uma luta franca, deixando tudo nas suas mãos. E por alguns momentos parecia que os golpes do Luffy estavam fazendo efeito, mas né, o Aokid só usou o Ice Time no Luffy e congelou o Chapéu de Palha em pleno ar. Simplesmente uma humilhação rápida e fria. O lado bom é que o Aokid levou o duelo a sério. Então, ele não foi atrás do resto do bando, mas deixou o Luffy à beira da ilha de base. Rob Lute, primeiramente, o próprio Rob Lute já demonstrou sua força com outros malucos, antes mesmo da sua traição. Segundamente, ele era considerado o membro mais promissor do governo mundial, já que desde novo ele mostrava que era um monstro. O Rob Lute possui a Neko no Mi, modelo leopardo, uma fruta bem forte, além de também ser um mestre das técnicas do Rokushiki. Ou seja, o bicho era forte pra caramba. Agora, lá na mansão do Galelau, Luffy e Zoro tentaram enfrentar o Lute e os membros da CP9, e o resultado foi simples. Lute usou o Rokushiki e nem precisou se esforçar. Ele bloqueava o soco de borracha do Luffy e se movia mais rápido que os olhos podiam ver. E logo em seguida usou o dedo pistola para perfurar o peito do Luffy sem a menor piedade. Depois o arremessou para longe, deixando-o preso entre duas paredes, incapaz de se mover. E mano, quando chegaram em Enies Lobby, a humilhação continuou. O Luffy estava conseguindo acompanhar o Lute na forma base, mas o Lute ainda era mais forte que o Luffy. O Lute nem sequer estava suando, mas o negócio mudou quando o Luffy ativou o Gear Second. Agora o Luffy ficou mais forte, dando os danos reais no Lute, ao ponto dele ativar a sua forma híbrida de leopardo. Em alguns momentos da luta,
luta, o Lute até sorria, porque ele ainda era mais forte e entendeu rapidamente como que funcionava o desgaste do Gear Second. Quando eles sobem para o andar superior, o Lute, ainda na forma híbrida, continuava humilhando o Luffy, até brincando com as lanças do dedo no Luffy. E o Luffy estava exausto e não estava conseguindo acompanhar os movimentos do Lute. E só piorou depois de usar o Gear Third, já que o golpe foi poderoso, mas o efeito colateral ferrou muito o pequeno Luffy. O Lute ficou na vantagem novamente. Mano, simplesmente o Luffy no final estava completamente exausto por causa de tanto usar o Gear Second. Ele mal se mantinha de pé e o Lute continuava com sangue nos olhos. Mesmo o Luffy tendo vencido no final e posteriormente o Lute sendo humilhado por um novato de 17 anos e sendo humilhado em Egghead, o Luffy ainda quase foi pro caixão várias vezes. Ele só não foi porque o Luffy é o protagonista, né? Com a Ekizaru, agora o negócio vai ser triste. Primeiramente, depois do soco do Tenryubito, aparece um pacifista que, mano, simplesmente humilhou todo o bando do Chapéu de Palha, ao ponto de todo o bando precisar lutar ao mesmo tempo, evento que é até raro em One Piece. Já parou pra pensar nisso? Beleza, o ponto aqui, geral ficou exausto por derrotar um único pacifista. O negócio só piorou quando o Sentomaru apareceu com mais um pacifista, mas mano, vamos logo pro ápice da humilhação do Luffy barra bando do Chapéu de Palha. O almirante Kizaru apareceu com a Pika Pika no Mi, a fruta da luz, botando o Zoro no chão com apenas um golpe, ou seja, tinha um usuário de Haki, um pacifista e um almirante na luta. O Rayleigh até apareceu e deu um grande apoio, mas agora chegamos na parte mais triste do vídeo. O Capitão Luffy percebeu que era impossível vencer e mandou todos fugirem, mostrando a imponência de todos. Nesse momento, o Luffy não era capaz de proteger ninguém, sendo uma humilhação para o posto de capitão. O negócio só piorou ainda mais quando o próprio Bartolomeu Kuma apareceu com a sua Nikyo Nikyo no Mi, a fruta da pata. Ele simplesmente mandou o Zoro para outro lugar com apenas um movimento de mão. O Luffy, vendo isso, simplesmente não conseguia acreditar. Ele mandou geral fugir, mas o Shichibukai continuou mandando todos para longe. O Luffy não conseguia fazer nada, nem com o Gear Second. No entardecer, só restava 2 companheiros. Luffy estava em choque, desesperado e exausto. Toda hora a gente pensava que aconteceria alguma coisa que salvasse o restante do bando, mas, felizmente, Kuma separou todo o bando, só restando o Luffy. Ele percebe que não era forte o suficiente, que ele mal conseguia vencer os seus inimigos anteriores e que daqui pra frente ia ser só inimigo forte. Ver o Luffy desesperado desse jeito dói na alma até hoje, assim marcando a primeira derrota do bando do Chapéu de Palha. Katakuri, agora a luta contra o Homem de 1 bilhão. Diferente do Crocodile, que foi uma humilhação rápida, Katakuri ficou humilhando Luffy por vários episódios. Katakuri comeu a Mochi Mochi no Mi, a fruta do Mochi. Uma fruta aparentemente fraca, mas com um usuário extremamente poderoso. Além de ter dominado o Haki da observação avançada, em outras palavras, o Katakuri conseguia ver segundos no futuro, então todos os golpes diretos no Luffy eram atravessados ou inúteis. O Katakuri era mais rápido que o Luffy, além de que quanto mais a luta se estendia, o Katakuri simplesmente copiava vários golpes do Luffy, tipo a metralhadora de Mochi. O Gear Second não era rápido o suficiente, o Gear Third era pequeno demais, já que o Katakuri fazia Elephant Guns ainda maiores. Uma disputa de Haki do rei, era incrível ver o choque. O Katakuri afirmou que não adiantaria continuar lutando, já que o Luffy era mais fraco, muito lento e não podia ver o futuro durante 90% da luta. Foi assim que Katakuri ficou humilhando o Luffy por várias horas. O negócio piorou quando o Katakuri ativou seu despertar, transformando todo o mundo dos espelhos em Mochi. Mas o lado bom é que o Gear Forte estava conseguindo acompanhar e dando resultados, mas o Luffy continuou apanhando por muito tempo. Resumindo, foi uma grande humilhação prolongada. Katakuri não dava nem 2 segundos para o Luffy respirar direito, mas né, o Luffy é um gênio do combate. Ele aprendeu a usar o Haki do Rei avançado e na forma do Snake Man teve seus socos mais rápidos que o Haki do Katakuri, mas de fato foi uma vitória sofrida e que demorou para o Luffy começar a acompanhar o seu adversário.
Kaido, cara, agora esse aqui deve ser o recorde de humilhações do Luffy. Primeiramente, o Kaido era considerado a criatura mais forte do mundo, tanto que ninguém conseguia vencer ele e ele mesmo não conseguia se automandar de base. Ele comeu a Uo no Mi, modelo Seryu, fruta do peixe, modelo dragão azul. Bom, no primeiro confronto, o Luffy usou o Baldman e tentou atacar com tudo que tinha. De primeira, parecia que estava dando resultado, mas o negócio é que o Kaido estava bêbado. Quando ele ficou sóbrio, só precisou de um golpe pro Luffy cair que nem bosta no chão. O Kaido não sofreu nenhum arranhão dos socos do Luffy, e o mais humilhante foi ver que o Kaido não via ameaça no Luffy, ele só mandou ele pra prisão e deixou ele lá, nem se deu ao trabalho de mandar o Luffy de base, tá ligado? No segundo confronto, o Luffy entendeu o que era o Ryo, agora ele conseguia revestir os seus socos com o Haki do Rei, finalmente fazendo o Kaido sangrar de verdade. Mas em um momento fora de tela, vemos que o Kaido parecia estar decepcionado com o Luffy, já que o Luffy tinha exagerado no uso do Haki e perdeu a consciência no meio do combate. Então o Kaido simplesmente pegou o corpo desmaiado do Luffy e com total desprezo o arremessou do topo da ilha flutuante de Onigashima em direção ao mar. Novamente, o Luffy foi tratado que nem um pedaço de bosta pelo Kaido. O Kaido até lamentou em voz alta que o Luffy era, entre aspas, apenas um moleque promissor que não aguentou o tranco, fecha aspas. Mas agora, no terceiro confronto, é o ápice da humilhação do Luffy. O Luffy estava usando suas últimas forças no Gear Forte do Snake Man para tentar finalizar a luta. No momento exato em que o Luffy e o Kaido preparavam seus golpes finais mais poderosos, o chefe da CP0 interferiu na luta por ordem dos Gorosei. Ele segurou o braço do Luffy por trás, imobilizando. Por causa disso, toda a preparação e impacto dos dois foi quebrado em instantes. O Kaido acertou o Luffy com tudo, o corpo do Luffy foi esmagado contra o chão de forma brutal, seus olhos perderam o brilho, seu coração parou de bater e sua transformação murchou. Ele foi reduzido a apenas um corpo morto no chão, enquanto Kaido rugia de frustração por ter sido uma luta arruinada. Foram 3 humilhações por parte do Kaido e uma humilhação por fatores externos. Bora pra uma curiosidade aleatória de Hakusho XD do Mamako. A fraqueza mais idiota do anime vai ser do Vale Lucifer. Ele é viciado em fast food americano. Ele gasta muito tempo comendo hambúrguer, por exemplo. Agora, 4 curiosidades aleatórias de Life is Strange da Vini. O melhor jeito de deixar a Lisa viva é regar num episódio, não regar no episódio seguinte e regar no próximo episódio, assim por diante. A Max odeia redes sociais. Por exemplo, ela não usa a rede social da faculdade por medo da toxicidade e da exposição. No quarto da Chloe tem esse número. Se você ligasse para ele na época do lançamento, simplesmente a própria Chloe ia dizer que é para deixar um recado bem legal. Se tu prestar atenção na van do Frank, vai ver um bilhete de um fornecedor e o nome dele é Heisenberg. Sim, é uma referência a Breaking Bad. Um grande agradecimento aos membros do canal Igor, Vini e Rui. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo aleatório. Falou!